Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momento da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe 15 livros aqui da estante que tem as notas mais baixas lá no Scooby. E desses 15 livros, calhou que a maioria eu já li, mas tem também alguns livros que eu ainda não li, mas que eu fiquei muito curiosa para ler justamente por conta dessas notas. Eu já cheguei a falar, aqui no canal que eu tenho todos os meus livros da estante catalogados numa planilha com um monte de informação. E esses dias eu tava refletindo sobre isso, Quando eu fui ver lá no Scooby, tava dando uma olhadinha lá nas minhas leituras concluídas e eu vi que o livro do Hitler, o Minha Luta, ele tem até uma nota razoável lá no Scooby. Para esse livro eu dei meia estrela, mas eu dei essa nota justamente para constar uma nota negativa, porque se você lê o livro e não coloca nota nenhuma, não tem nenhum peso, nem aumenta, nem abaixa a nota. Então por isso que eu fiz questão de deixar meia estrela lá como uma avaliação, a pior, a mais negativa possível. Mas eu fiquei pensando, como é que pode, você lê um livro lá com um monte de discurso de ódio, um monte de discurso preconceituoso, super problemático, mal escrito também. E como é que pode, a gente pensar, toma aqui 3 estrelas. Mas é aquilo, experiência de leitura, cada uma tem a sua, cada um tem os seus conceitos, de ética, moral e do que faz sentido para cada um. Mas eu resolvi trazer esses 15 livros aqui para esse vídeo, principalmente porque teve vários desses que, ao contrário do Minha Luta, foram leituras para mim muito proveitosas e que, se eu tivesse levado em consideração, uma nota baixa lá no Scooby, talvez eu tivesse me desmotivado para ler, mas ainda bem que não foi o caso. E eu iria perder, várias experiências aqui que eu achei experiências incríveis. Então eu vou falar aqui nesse vídeo, sobre cada um desses livros, os que eu não li ainda. Vou falar um pouquinho sobre a sinopse e que já me incentivou um pouquinho mais para ler cada um deles. Mas antes de começar, como sempre, já vou pedir para você que tá aqui aproveitar e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, para me acompanhar nas próximas leituras, lembrando que cada um desses livros tem o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição. Mas também tem o link geral que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que vai me ajudar com uma comissão sem mudar absolutamente nada no valor final da sua compra. Recados rapidamente dados, bora começar então essa lista? Começando do 15º livro, até o primeiro. E eu organizei em ordem decrescente mesmo, então é da menos pior nota para pior nota. Só que tem vários livros que tem nota igual, tem nota parecida. Então o critério que eu vou utilizar para classificar o livro como pior é a quantidade de pessoas que leram esse livro, Então quanto mais pessoas leram o livro, mais pessoas classificaram o livro como negativo, mais ele vai ficando ali perto do primeiro lugar. E em 15º lugar dessa lista aqui, é um livro com nota 3.7 lá no Scooby, foi lido por 1000 pessoas, começando com ele mesmo, o meu querido e aclamado Stephen King, com o seu A Longa Marcha. Esse daqui foi um livro que foi escrito pelo pseudônimo, o Richard Bachman. Eu tenho essa edição aqui para ilustrar, porque o A Longa Marcha ainda não tem tradução ainda no Brasil, mas está chegando. A Suma já anunciou, que tá trazendo a edição traduzida. Então eu trouxe essa edição aqui, que é de colecionador, uma edição pocket francesa, mas é para ilustrar mesmo, porque eu não li nessa edição em francês. E eu acho que justamente foi pela forma, que eu li, que foi um PDF traduzido. Talvez foi essa a questão, para que para mim também não tenha funcionado essa leitura. Para esse livro eu dei nota 2.5, mas eu tenho essa suspeita, Eu acredito muito que foi por conta da tradução que eu li. As pessoas que leram esse livro no original em inglês aproveitou mais da leitura, deu notas mais altas, então eu vou esperar a Suma trazer, essa edição pra cá com uma tradução decente. E aí eu vou fazer a releitura, desse livro pra saber se foi essa questão ou não, pra eu não ter aproveitado bem também essa história. E aqui o King, ele se aventura numa ficção científica, mas ele escreveu esse livro mais jovem e é uma realidade distópica, Então aqui tem um reality show, televisionado e tudo mais, em que tem essa tal dessa longa marcha que reúne vários jovens e o objetivo deles é justamente ficar marchando, nessa longa marcha até sobrar apenas um jovem. Os outros, participantes, conforme, eles vão sendo eliminados desse jogo, eles também são eliminados da vida. Só que assim, esse plot eu achei até que bem interessante. O meu problema mais com essa história foi com os diálogos. Mesmo sendo adolescentes, eu achei os diálogos extremamente infantis, parecia que todo mundo ali era extremamente imaturo. Fora também que eu achei meio jogada a informação de que esse evento é opcional, então os próprios jovens se inscrevem, nesse rolê.
E aqui ele não me dá nenhum tipo de motivo para esses jovens se inscreverem nesse rolê suicida. Fora também que eu achei uma leitura extremamente lenta, eu achei tudo muito chato, tava realmente me cansando junto com esse monte de jovem que tava lá marchando eternamente, eles estavam ficando cansados, eu também tava ficando cansada da leitura. Esse daqui, inclusive, é um dos livros que eu menos gostei, né, do Stephen King, mas vamos ver se na releitura, né, muda essa minha percepção da história ou da tradução. Eu não sei também se as pessoas que colocaram lá uma nota negativa, né, eu não sei da onde que elas leram o livro, não sei se também foi por PDF. Se for, né, essa questão, eu até entendo essa nota extremamente baixa, né, mas vamos ver se, né, com a releitura se aumenta essa nota aqui. Em 14º lugar, também com nota 3.7, mas que foi lido por 1.600 pessoas, nós temos o livro Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. E olha que coisa doida interessante. Para esse livro, eu dei nota 4.5 e favoritei. Essa a questão, né, que eu acho sempre muito interessante, né, essa experiência de leitura, como é muito diferente entre as pessoas. E aqui vai tratar de um caso que pode ser considerado como possessão demoníaca ou esquizofrenia. E é justamente isso que a gente não sabe, né, qual que é a questão. Tem um padre aqui nessa história que para ele é sim um caso de possessão, então ele vê necessidade de um exorcismo e tanto que ele resolve envolver uma produtora nesse meio justamente para filmar, para televisionar, virar um reality show. Ele queria transformar isso num documentário. Então, toda a família, né, ela é sempre filmada, entrevistada e tal. É uma família, né, que tem o pai, tem a mãe e eles têm essas duas filhas adolescentes em que uma delas tem esse caso aí de possessão. E quem conta toda a história pra gente, né, é a outra irmã, né, que tá assistindo a irmã com esse caso de possessão, só que ela também tem essas dúvidas e a gente, lendo as dúvidas dela, a gente fica com dúvida também, né, se qual que é ali a questão dessa menina, né? Ela pode estar fingindo também, porque como virou esse reality show, elas viraram muito famosas, o negócio bombou e tá rendendo dinheiro pra família, né? A irmã, ela fica com essa suspeita, será que ela tá fingindo porque isso tá rendendo dinheiro, né? A nossa família tava quase quebrando e agora a gente tá conseguindo se reestruturar, ou não, né? Ou ela não tá fingindo. Então tem vários casos aqui que a gente, lendo pela perspectiva dessa outra irmã, a gente fica, então aqui tá rolando um fingimento, né? E tem hora que a gente lê e fica, eita, isso aqui não parece fingimento não. Mas, pra mim, o melhor desse livro definitivamente é o plot final. É tipo uma das últimas frases do livro. Pra mim, assim, de explodir cabeças. É um dos melhores plots que eu já li. E foi por isso, né, que eu favoritei. E eu fico pensando, né, aqui com os meus botões, por que as pessoas não gostaram desse livro? Inclusive, eu fico pensando também de fazer aqueles vídeos, né, de reagindo a resenhas negativas dos livros que eu favoritei. O que vocês acham, né, de vídeo assim? Vocês costumam gostar? Vocês gostam de assistir vídeo assim? Depois vocês me contam lá nos comentários, que aí talvez eu dê uma animada pra trazer esse tipo de resenha. E esse livro aqui eu acho que é um dos bons pra entender, né, por que as pessoas deram nota baixa pra ele e eu favoritei o livro. Em 13º lugar vem ele novamente, o querido Stephen King, com nota 3.7 também, mas que foi lido por 6.000 pessoas, que é O Calhamaço, O Apanhador de Sonhos. E esse daqui é um livro que eu ainda não li do King, ele vai entrar pro projeto, né, lendo King em ordem cronológica. No projeto ele tá pra ser lido agora, no ano que vem, 2023. A premissa dele, eu fico meio assim, né, porque aqui na sinopse eu sei que vai falar de um grupo de amigos, né, acho que são 4 amigos. E quando o King escreve sobre amizades e tudo mais, ele arrebenta, né, ele sempre escreve muito bem. Só que aí envolve aqui uns alienígenas, é tipo invasão mesmo, né, de aliens e tudo mais, querem invadir o planeta. Só que aí, né, entra a questão, quem que é esse tal de Apanhador dos Sonhos? É um livro grandinho, né? Talvez a nota baixa seja justamente por conta do tamanho, talvez seja um livro um pouco mais arrastado, ele tem quase 600 páginas, mas esse daqui eu vou descobrir ainda, né, por que que tem uma nota baixa, vou descobrir se eu concordo com essa nota ou não. Quem já leu, parece que não gostou tanto assim. Em 12º lugar, com nota também 3.7, mas que foi lido por 6.500 pessoas, vem o livro Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. E esse daqui eu já li, ao contrário da maioria das pessoas, né, A Garota no Trem, que é o best-seller dela, né, ela é muito mais conhecida por esse outro livro. Esse eu ainda não li. Só que Em Águas Sombrias eu li e eu gostei do livro. Para esse livro eu dei 5 estrelas e eu amei demais a dinâmica dele, principalmente. Aqui vai tratar de uma cidadezinha lá que tem um poço dos afogamentos, então
é o que dá referência, né, pro título do livro. Em Águas Sombrias é Águas desse tal do poço. E os capítulos desse livro, eles vão alternando pela ótica entre primeira e terceira pessoa. Então, às vezes, você sabe das coisas que estão acontecendo pela ótica de algum dos personagens e às vezes não. Às vezes você tá acompanhando o que tá rolando, só que em terceira pessoa. E isso eu achei bem interessante, eu acho que dá uma fluidez bem boa pra história. A maioria das personagens femininas desse livro eu achei muito interessante, eu gostei, né, de acompanhar a história delas, o desenvolvimento de cada uma das personagens. Aqui conta a interação de duas irmãs em que uma delas foi encontrada morta. A suspeita é de suicídio, mas parece que nem tudo é o que parece, então pode ser outra questão ali que não envolve ela ter se matado. Então, pra mim, foi uma leitura que funcionou muito bem. Nossa, eu gostei bastante do suspense, da história e tudo mais, do final. Foi uma história que realmente me prendeu, mas, né, aparentemente não fluiu tão bem pra maioria das pessoas. Eu não sei se a maioria foi pra essa leitura depois de ter lido A Garota no Trem, às vezes foi uma quebra de expectativas, ou não, né? Ou às vezes realmente a história que não funcionou, mas da estante ele ficou então nesse lugar, com nota 3.7. Em 11º lugar, nós temos o livro 3 da trilogia que fecha a trilogia Divergente, que é o livro Convergente, da Veronica Roth. E esse daqui também tem nota 3.7, mas ele foi lido por incríveis 81 mil pessoas lá no Scooby. Muita gente. E eu confesso que eu não lembro do final dessa trilogia. Eu lembro que eu gostava muito, né, dessa história e tal, mas eu lembro mais do primeiro livro, né, do Divergente. Mesmo porque já tem quase 10 anos, né, que eu li essa história, então eu realmente não lembro de ter desgostado tanto assim do final. Mas fato é que realmente eu gosto bem mais do primeiro livro. Gosto muito dessa realidade distópica entre as facções, né? Tinha amizade, abnegação, audácia, franqueza, erudição. Então isso tudo, né, essas facções, elas me remetem a uma história boa que eu gostava bastante. Essa temática toda me dá uma saudadezinha dessa história. Inclusive, eu até pretendo fazer a releitura dela em algum momento, né, da vida. Aproveitar principalmente porque eu realmente não lembro de mais nada desse final. Mas, aparentemente, é um consenso, né, que as pessoas parece que realmente não gostaram desse final em específico. Os outros dois primeiros livros têm notas infinitamente maiores do que esse daqui. Em 10º lugar dessa lista, com nota 3.6, mas que foi lido por 300 e poucas pessoas, nós temos aqui uma ficção histórica, que é o Desaparecimento do Joseph Mengele, do Olivier Guess. E para esse livro aqui, eu dei 4 estrelas, né? Primeiro, eu pensava que era um livro de não ficção, que ia contar a história real, né, do médico nazista, que na época era conhecido como Anjo da Morte lá em Auschwitz. E eu achei que ele ia abordar a questão, né, dele ter fugido aqui para América do Sul, então ele ficou um tempão lá na Argentina, que estava recebendo vários nazistas fugidos. E aí depois, né, ele foi encontrado numa praia, né, no litoral brasileiro, foi encontrado morto ali perto dos anos 70. Então eu achei que ia abordar mais essa questão. O meu problema maior com essa história é que, na verdade, ela é narrada como se fosse um romance, né, então como se fosse uma história de ficção, então tem diálogos e tudo mais. É um livro, na verdade, bem introdutório, né? Ele é bem curtinho. A diagramação dele é bem boa, né? Bem espaçada. Então, é uma leitura rápida até. E ela me deixou com muita vontade de ler a biografia oficial do Mengele, principalmente por conta do filho dele, o Rolf, que era um tal de filho rebelde, né? Ele era conhecido pelos primos como comunista. Então, ele era o rebelde da família, né? Então, eu fiquei bem interessada na biografia oficial dele. Mas, né, pra gente entender um geralzão, eu acho que é até uma leitura proveitosa. Eu não sei se realmente foi essa questão de ser um livro narrado como romance, né, que incomodou as pessoas, que deram nota baixa, ou se realmente foi porque é um livro que não se aprofunda tanto nas questões. Mas as poucas pessoas que leram, né, deram uma nota bem baixa pra ele. Em 9º lugar dessa lista, com nota também 3.6, e que foi lido por 600 e poucas pessoas, vem o livro A Criatura, do Andrew Piper. E esse daqui eu também vou concordar com essa nota baixa, porque eu dei uma nota ainda menor pra ele, eu dei 2.5 pra ele. Então eu fui aí um pouquinho menos, né, generosa, e aqui realmente eu não gostei. A temática do livro é abordar e juntar a tríade aclamada do terror, que é Drácula, o Médico e o Monstro e Frankenstein. E realmente, né, envolve e aborda esses 3 livros, mas pra mim virou uma farofa. Parece que foi uma colcha de retalhos que foi juntando forçadamente essas 3 histórias para caber aqui nesse livro. Então, pra mim foi tudo muito forçado, muito conveniente as coisas acontecendo. O final, pra mim, é muito Deus Ex Machina. Então, assim,
Foi uma leitura que não fluiu bem pra mim, né? Todas essas coisas me incomodou bastante, então talvez essas questões também tenham incomodado outras pessoas que avaliou o livro com essa nota baixa também. Em oitavo lugar dessa lista, também com nota 3.6, mas que foi lido por 1.500 pessoas, vem mais um King, mais um do pseudônimo. Esse daqui é Os Justiceiros, e esse daqui eu também ainda não li, mas em muito breve ele será lido. Ele tá pra gente ler agora no mês de janeiro. E a sinopse desse livro, ela é meio estranha. Vai falar de uma cidadezinha em Ohio. Essa cidadezinha está prestes a conhecer o horror desses justiceiros. Mas afinal, quem são esses justiceiros, né? Por que eles querem tocar o terror na cidade? Por que eles chegaram nessa cidade? Como fazer para detê-los? Então, assim, parece que tem uma questão aí, né? Eu não sei a importância, né, que tem esses justiceiros, não sei se envolve aí referência de algum outro livro do King, mas como é um livro do pseudônimo, então eu já espero uma coisa bem gráfica, bem gore, bem violenta, como a maioria, né, dos livros dele, mas como também a maioria dos livros do pseudônimo, não tem lá aquela aceitação toda, né? O livro que eu mais gosto do King escrevendo como Richard Bachman é o livro A Maldição, que eu dei 4 estrelas. Por enquanto, não favoritei ainda do pseudônimo. Esse daqui tem uma nota bem baixa, então vamos ver o que me aguarda. E pasmem, em sétimo lugar temos mais um King, mais um do pseudônimo, também com nota 3.6 e que foi lido por mais de 1.600 pessoas, que é o livro A Autoestrada. Para esse livro aqui eu dei nota 3. O meu problema com essa história não é com relação à escrita dela, não é com relação a desenvolvimento, nada disso. Aqui a minha questão é que eu realmente não consegui comprar os sentimentos do personagem, né? Então aqui vai contar a história do Bart, que ele vive ali numa casa com a esposa dele e ele recebe a informação que ele vai precisar se mudar dessa casa porque ali vai ser construída essa autoestrada, então o governo até dá lá uma condição para ele se mudar. Porém, ele não quer se mudar porque naquela casa ele tem muitas recordações com o filho dele, que já é falecido e tudo mais. Então ele começa a fazer várias coisas para não se mudar deste local, dessa casa. Então todas essas coisas que ele faz, né, esses surtos que ele dá, conforme eu ficava lendo, eu ficava muito incomodada, porque eu pensava, homem, pelo amor de Deus, para com isso, é só você se mudar de casa. É muito simples. Tá causando aí à toa. Então, assim, por essa falta, né, de conexão, eu realmente não consegui sentir muita empatia pelo personagem, acabou prejudicando a minha experiência de leitura. Eu achei o livro monótono, né, porque as coisas iam acontecendo e eu não tava me importando com as coisas que estavam acontecendo, então por isso que pra mim foi um livro com nota 3, um pouquinho mais baixa aí dessa média de 3.6. E eu conheço muita gente que também não gosta desse livro. Em sexto lugar dessa lista, também com nota 3.6, mas que foi lido por 7.000 pessoas, um pouquinho mais, vem o aclamadíssimo O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. E é aclamadíssimo, no caso, é pela crítica, né? Porque esse livro ganhou alguns prêmios e tudo mais, mas pra mim também não funcionou tão bem a leitura. Pra esse livro eu dei nota 3. Eu acho que tem uma questão de que a gente precisa estar um pouco mais preparada, ter mais familiaridade com a escrita do autor. Eu não sei se como primeira experiência com o autor funcione muito bem. Pra mim, pelo menos, né, não fluiu tão bem assim. Eu não sei se é por questão de não estar familiarizada mesmo com o desenvolvimento, com a forma que o autor escreve. Talvez eu precisasse, né, ter um pouco mais de bagagem, ter lido alguns outros livros do autor, porque a premissa, no geral, pra mim, ela é assim, perfeita, é uma sinopse perfeita. Aqui é uma ficção científica distópica, né? Só que ela vai abordar uma realidade de como teria sido o mundo se a Alemanha nazista, se os países do eixo tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Então é uma realidade em que a Alemanha, o Japão, eles se tornaram assim as maiores potências mundiais e elas dominam os outros países todos. Realmente é uma premissa que chama muito a atenção, mas que o desenvolvimento realmente, não sei se por conta das minhas expectativas, né, perante essa história, eu saí um pouquinho frustrada e tal, mas eu não considero que seja um livro ruim, né? Eu acho que é só um livro que não é pra todo mundo. Já em quinto lugar, com nota 3.6 e que foi lido por 6.900 e poucas pessoas, vem o livro A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. E esse livro aqui é uma releitura da história da Pequena Sereia, só que tem uma vibe mais sombria. E ele é vendido como se fosse uma história com um viés feminista. E aí é que pega, porque pra mim, esse livro tá mais com um viés feminista, que é colocar um gênero, né, acima do outro,
do que uma história feminista que vai abordar ali a questão da igualdade dos gêneros e tudo mais. E eu entendo, né, que a ideia principal, ela é confundida bastante, né, tanto por pessoas que se dizem antifeministas, tanto por pessoas até feministas, mas que têm um pouquinho de dificuldade de entender as questões, né? E a ideia principal do movimento em si, então eu entendo a confusão, mas que aqui realmente, a confusão aqui eu acho que ficou bem evidente. Para esse livro eu dei 3 estrelas, principalmente pela questão da ficção. Esse livro, como ficção, como uma história de fantasia e tudo mais, eu acho que é uma leitura ok, que dá, né, pra gente considerar e tudo mais. Só que a forma, né, como é vendida é que é o problema. Tentar colocar esse livro como se ele estivesse buscando qualquer tipo de igualdade, nossa, aí errou demais. Eu acho que se ele fosse vendido só como uma história, uma releitura de Pequena Sereia, Dark e tudo mais, show, beleza, é isso daí. Mas não foi o caso. De feminista, esse livro não tem absolutamente nada, mas tem até umas frases aí que é mais lacração, é mais militância, completamente desnecessária. Um monte de frase, de efeito, sabe? Que não tem porquê, né? Então, talvez essas questões também tenham feito, né, as pessoas desgostarem desse livro, né? Porque ele realmente foi bastante lido e tem, infelizmente, essa nota baixa, mas a gente tem que levar em consideração que é a capa desse livro, a edição em si, né? Ela é bem caprichada, ela é bem bonita, pena que é problemática. Em quarto lugar dessa lista, com nota 3.5, mas que foi lido por poucas pessoas, foram 400 e poucas pessoas, nós temos o A Dama de Espadas, do Alexandre Pushkin. Porém, nós temos uma questão aqui com relação a esse livro, né? Essa mesma história lá no Scooby, mas que tem a outra edição da editora 34, que é uma editora mais conhecida, né, pelas traduções, que realmente é conhecida, né, por um trabalho de tradução excelente, tem uma nota maior, tem uma nota de 4.1 e foi lida também pela mesma média de 400 e poucas pessoas. Então, eu não sei se essa nota baixa dessa edição aqui em específico seja porque a tradução é diferente ou algo do tipo. Com relação a essas notas, esse daqui é um livro bem curtinho, eu acho que dá pra ser considerado até uma novela. Eu ainda não li, eu pretendo ler ainda esse ano, porque eu tenho muita curiosidade, né, em iniciar a leitura desses grandes autores russos. E aqui vai contar a história dessa moça, né, que é a Dama de Espadas, que parece que ela tem aí uma questão de muita sorte ou ela realmente é muito boa com as cartas. Só que aí parece que envolve um mistério em relação a isso e tem uma pessoa aí que parece que quer desvendar os mistérios desta dama. Então, não sei ainda, né, o que esperar, não sei se eu vou gostar, mas vamos ver aí em relação à tradução. Eu vou ler nessa tradução aqui, vamos ver o que me aguarda. E agora vamos aí para os 3 primeiros livros deste ranking que eu mesma fiz. Em terceiro lugar, com nota 3.3, esse daqui é uma nota bem baixa, e foi lido por 400 e poucas pessoas. Nós temos o Butcher Boy, do Patrick McCabe. Gente, eu fiquei muito curiosa para conhecer essa história. A premissa dele eu já acho bem interessante. Aqui que eu saiba, o autor ele vai abordar a questão da maldade infantil. Aqui, inclusive, vem escrito, né, infância sangrenta. E pelo que eu saiba, esse livro ele é escrito em primeira pessoa por essa própria criança. Então eu não sei se é esse o problema, não sei se é essa a questão que as pessoas não gostam. Eu não sei se tem alguma questão de romantizar, né, os problemas psicológicos ou justificar o que essa criança faz. Várias resenhas eu vi as pessoas falando que, como é um livro narrado em primeira pessoa por uma criança, então não tem vírgulas, né? Então os parágrafos eles são meio jogados. Dando uma leve passada aqui, realmente é assim, é um livro diretão, não tem praticamente diálogo, é parágrafo em cima de parágrafo, então não sei se é isso. Tem várias pessoas que falam que terminam esse livro na força do ódio, com ranço. Então, esse é definitivamente o estímulo, né, pra mim, pra começar uma leitura. Então, eu vou dar uma chance para esse livro em muito breve. Ele não estava nas minhas metas próximas de leitura e tudo mais, mas eu realmente, depois de observar essas questões a respeito dessa história, fiquei muito curiosa em começar a ler, e aí vamos ver, né? Em segundo lugar dessa lista, com nota 3.2, mas que foi lido por poucas pessoas também, foram 200 e poucas pessoas, nós temos O Céu que Nos Oprime, da Christine Leonens. Esse daqui é um livro que eu li, eu dei pra ele 4 estrelas. E esse livro eu só li por conta do filme, né, o Jojo Rabbit, que, nossa, eu
amo demais aquele filme. É um dos poucos, né, que eu considero a adaptação infinitamente melhor que o próprio livro. Mas também eles têm questões diferentes, né? Eles têm várias diferenças, perspectivas diferentes. Enquanto que no filme a gente acompanha a história do Jojo como criança. Ele é uma criança vivendo na Segunda Guerra Mundial, só que ele faz parte da juventude hitlerista desde muito jovem. Ele é muito obcecado pela causa nazista e tudo mais. Aqui não, aqui a gente acompanha o Jojo desde criança, mas a gente acompanha o crescimento dele até quando ele se torna ali um jovem adulto. A questão principal, né, tanto o filme quanto o livro aborda, que é a questão do Jojo precisar confrontar os próprios sentimentos dele em relação a Elsa, que é uma menina judia. E assim, o livro, como ele aborda o Jojo crescendo, ele faz muito mais coisas, a interação dele com essa menina é muito maior do que a interação que ele tem no filme. Eu não acho, de forma alguma, o livro ruim, né? Eu gosto do desfecho do livro, principalmente a mensagem que se passa, porque essa relação, ela tem vários problemas. Eu já acho que é uma mensagem que fica muito clara, não romantiza esses problemas que envolvem ali o relacionamento dos dois. Em algumas resenhas eu vi muitas pessoas consideram esse final muito jogado, muito atropelado e meio preguiçoso por parte da autora. Parece que chega uma hora do livro que ela só não tá mais a fim de escrever e escreveu ali qualquer coisa. E realmente não foi a sensação que eu tive, a experiência que eu tive não foi essa. Pra mim, o final fez total sentido e eu gosto dessa ficção histórica, gosto da forma como ela abordou aqui. E esse livro é o melhor exemplo dessa lista, de como realmente é muito engraçado as diversas experiências, né, de leitura. Esse daqui realmente é um livro que eu não classificaria ele como um livro ruim. Muito pelo contrário, mas é aquilo, né? Cada um vai ter ali uma sensação lendo e pra mim foi muito proveitosa, então valeu muito a pena. E em primeiríssimo lugar, com nota 3.2, mas que foi lido por incríveis 66 mil pessoas lá no Scoob. Talvez tenhamos aqui uma das maiores decepções literárias ever. E que derrubou a expectativa e sonhos de muitos fãs, que foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, da J.K. Rowling. E aqui eu coloco com essas aspas porque, realmente, conforme aqui bem escrito, é baseado numa história de J.K. Rowling, mas que foi escrito por John Tiffany e o Jack Thorne para peça dele mesmo, né, do Jack Thorne. Então tem toda essa questão, né, que é publicado pela J.K., tanto que aqui atrás vem escrito que é a 8ª história, 19 anos depois. Só que, gente, não. Essa daqui é uma grande fanfic original, né, de Harry Potter. Eu acredito muito, né, que essa nota baixíssima é justamente por conta disso. É narrado em forma de roteiro, né, para essa peça de teatro, então isso já é muito diferente do que a gente está acostumado lendo uma história da J.K. Rowling com todos os desenvolvimentos. Aqui não tem, é tipo, o desenvolvimento é bem baixo. E eu acredito que seja uma pura questão de marketing que resolveram publicar esse livro por causa dessa peça que aconteceu. De todo, eu não acho o livro ruim. Pra ele eu dei 4 estrelas, então realmente assim, talvez eu tenha sido um pouco generosa, talvez eu faça muito parte do fanservice, e eu admito. Mas é porque eu realmente gosto dos personagens novos daqui, eu gosto muito da temática, do vira-tempo e tudo mais. Mas assim, jamais pode ser considerado um 8º livro da série. Isso daqui é amador demais. Mas como eu gosto e eu leio fanfics de Harry Potter desde muito nova, desde adolescente, então pra mim essa daqui foi só mais uma fanfic que eu acabei gostando. Pra mim foi bom, mas eu super entendo essa nota baixíssima, porque realmente é um murro na cara de qualquer um que foi com grandes expectativas, achando que ia ser uma história desenvolvida da mesma forma como as outras que a gente já tá acostumado. Então, foi isso. Eu amei trazer essa lista diferenciada. Até então, eu não tinha visto ainda nenhum vídeo parecido com esse, mesmo porque, mesmo que tenham vídeos parecidos, como eu fiz baseado nos livros que eu tenho aqui na estante, né, não são os livros com as piores notas da vida, são livros que eu tenho. Então eu gostei bastante de trazer essa análise. Me contem se vocês gostariam de ver um vídeo parecido, mas com os livros da estante com as notas mais altas. E me contem também se algum desses livros vocês já leram, me contem o que vocês acharam, qual nota vocês deram para algum desses livros. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!